Somos admiradores do ministério de vocês. Sou fã do seu pastor, fundador, o estimado apóstolo Aloísio. E espero que nesta noite possa me vestir com a camisa da Igreja Videira. Aleluia. Oramos. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Fala conosco, Senhor, de uma maneira simples, de uma maneira que é fácil para entender. E derrama aquela graça, Senhor, aquela graça que facilita o entendimento. E, Senhor, derrama também aquela graça que deixa-nos incomodados até colocar na prática o que aprendemos contigo. Em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Limpa-nos, Senhor, no teu sangue. Thank you, Jesus. E agora, debaixo do sangue de Jesus, eu entro no mundo espiritual. Ativo a graça apostólica. Eu me apresento. Meu nome é Robert Albert Niamududu. Eu falo com o capitão do exército do Senhor. Não só no estado do Rio, aqui na capital, que vigia este ministério. Eu te peço entregar todos os privilégios apostólicos, para que o pouco que Deus me trouxe aqui será feito, será cumprido. Mapande. Cada coisa que está fora do alinhamento, te ordeno se alinhar com a visão, com o propósito de Deus para com este ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Já acabou o tempo. Mas quero falar conosco sobre duas coisas nesta noite, importantíssimas para você que é líder. Aleluia. E espero que tenha como projetar os versículos na tela. E quero que começamos com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Além das igrejas, as cruzadas, meu pastor também tem escrito vários livros. Tenho uma coleção de 100 livros, ok? Dele. E quero recomendar esta coleção. É a Biblioteca Macarius. Alguns já conheceram a Macarius quando tinha 40 livros. Mas hoje... Não. Tranquilo. Quando tinha 40, aqui são 100 livros. Todos esses 100 livros são traduzidos em 63 idiomas diferentes. Só no país de Índia está em 14 idiomas lá. Está em Tagalog, Filipinas, chinês, mandarim, espanhol, alemão, russo, ucrânio. E quero recomendar para você, está organizado em 19 categorias importantíssimas para você que é pastor. Amém? Serve como
oficina de ferreiro para afiar a espada que você tem. Em qualquer área. Amém. E estarei ministrando baseado em alguns dos livros do meu pastor nesta noite. A Bíblia diz, thank you Jesus, aleluia. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda o quê? O próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Quero falar sobre a questão de honra. Por quê? Porque tem a ver com liderança. Ser líder é algo honroso. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 4, que ninguém toma por si, ou sobre si, esta honra, ok? Ninguém, pois, toma esta, qual a palavra? Para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Se você está aqui como pastor, como líder, é algo honroso. E precisa ser estudado, entendido, para que pode servir o propósito pelo qual Deus introduziu este assunto de honra ligado com liderança. Amém? Se você não honra liderança, o dia que você vai ocupar o cargo de líder, ninguém vai te honrar. Amém? E isso quer dizer que você será incapaz de fazer o que tem que fazer. Amém? Amém? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Ok, são vários livros que nós temos aqui. Vou saber onde estarão depois. A mega igreja, o que significa ser tão sábio quanto uma serpente, demônios, os 10 principais erros que os pastores cometem, pega a unção, éticas ministeriais. Alguém já ouviu falar do livro Lealdade e Deslealdade? Ok, alright. É uma série de livros e tem aqueles que honram você. E estou ministrando baseado neste livro. Com permissão, posso dizer? Thank you, Jesus. Hallelujah. Não. O púlpito pode ficar lá. Ok. Romanos 13, versículo 8. Thank you, Jesus. Versículo 7, por favor. Is it 7? Vamos lá. Good. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. A questão de honra não é uma sugestão da parte de Deus. É um mandamento. É uma ordem. É um comando. Deus não precisa saber a sua opinião acerca disso. Está lá. Amém? Agora, vamos entender por quê.
Vamos entender por quê. Existe um fenômeno chamado prerrogativa. Deus criou tudo. Então, ele tem a prerrogativa de determinar o que fazer com o que ele criou. Amém? Amém. E ele falou, a quem merece honra, não sei não, é demônio. Não está procurando a sua opinião. Dá para entender? Agora, por quê? Vamos entender por quê. Quem já crescendo brincou com massa de modelar? Criou alguma coisa e guardou? Não guardou. Você é crente? É sério, é quase pecado. Brincando com massa de modelar, você não guardou? Acho que vamos ter que fazer batismo de novo. Mas por que estou falando de massa de modelar? Porque Deus também gosta de brincar com massa de modelar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ver Deus brincando com massa de modelar. Vamos ler. Gênesis 2, 7. Vamos ler. 1, 2, 3. É massa de modelar. Deus gosta de brincar com massa de modelar. Só que Deus é mais crente do que você. Porque brincando com massa de modelar, Ele guardou. E você chegou. Mas você brincando, não valorizou. E acabou com o que você criou. Mas Deus, brincando, valorizou. E guardou. E não só guardou, Ele investiu, soprando fôlego de vida. É por esta razão, se você não quer respeitar o que Ele criou, vai ter problema com Ele. O que você não valoriza, Ele valoriza. E não só valoriza, investiu, soprando. Aleluia. Então, quem é você desrespeitar o seu vizinho? Por causa da altura dele. Por causa da cor de pele dele. Quem é você? Quem é você? Quem é você desrespeitar alguém porque você tem mais escolaridade do que ele? Enquanto Deus, que te criou, também criou aquela pessoa. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler. Thank you, Jesus. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Nunca mais desrespeitar o seu vizinho. Deus criou, valorizou, investiu. Por isso que a Bíblia diz: quem é o homem que Deus se importa com ele? Deus criou, botou valor, investiu.
E não cabe a você desrespeitar o que ele criou. E se tentar fazer, vai ter problema com ele. Se nós não entendemos este como o primeiro degrau da escada, nunca chegaremos no ponto de honra. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Thank you, Jesus. Deus está falando com alguém? Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Agora, se estamos atrasados, vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Então, olha para o seu vizinho e fala para o seu vizinho: você é superior a mim. Misericórdia. Agora, se você está do lado do seu marido, não? Solta o demônio, irmã. Solta o demônio. Estamos lendo a Bíblia. E por que você tem que considerar o outro superior a você? Porque quem criou é Deus. Brincando com massa de modelar. Preservou e investiu. Quem é você? Desprezar. O pensar que você é superior a quem está do seu lado. Leia bem a sua Bíblia. Então, Deus que tem o poder prerrogativa está definindo e determinando que, no mínimo, o seu vizinho tem que estar neste nível. A questão de honra é outro nível. É aqui. Honra é autorrespeito. E se você não consegue dar o primeiro passo aqui, de respeito básico, considerando o outro superior a você, nunca vai chegar lá no topo para honrar como você deve honrar. A Bíblia diz, Romanos 9, versículo 15. Deus decide quem vai mostrar misericórdia e quem não vai ter. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Amém? Amém. Então, marido, tem maridos aqui? Está do lado da sua esposa? Olha para ela, olho no olho, e diga para ela: amor, aquela voz, amor, tu és superior a mim. Deixa sair as palavras, deixa sair as palavras. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Agora, tem algumas esposas, fala Deus, irmã, solta o demônio. Agora que entendemos este primeiro degrau, outra coisa, Mateus capítulo 20, versículo 15. Estou querendo deixar a fundação para nós mergulhar no assunto.
Thank you, Jesus. Esta parábola, homem saiu fazendeiro empregar pessoas pelo dia. De madrugada, contratou alguns. Voltou, meio-dia, contratou. E por volta de 5 horas, voltou e contratou outros. E perguntou para eles, por que vocês estão aqui fazendo nada o dia inteiro? E eles falaram, ninguém nos contratou. Então ele falou, vai lá, vai trabalhar e vou te pagar. Então, no final do dia, os últimos que foram contratados, esse homem pagou. E pagou, vamos supor, R$100. Agora, aquele que foi contratado de madrugada, olhou o cenário e pegou o celular e ligou para a esposa. Amor, aquela viagem, acho que vai dar. Porque se ele, que trabalhou só 1 hora, recebeu R$100, eu desde madrugada, vai ter que ser 1.000. Segura aí. Deus vai mover aqui hoje. Quando chegou a vez dele, o fazendeiro botou R$100 nele. E ele ficou indignado. Que é isso? E o fazendeiro falou, calma. Qual foi o nosso acordo? Quando te contratei de madrugada, você não concordou comigo que vai receber R$100? Sim. Então o que eu estou fazendo errado? Leva. Agora, por que você está bravo pela minha bondade? É ali. Por que você está bravo? Eu pagando quem trabalhou menos o mesmo valor com você. E o fazendeiro fez esta colocação. Vamos ler. 1, 2, 3. Deus criou tudo. E se Deus falou para você considerar o seu vizinho superior a você, quando ele depois aponta, respeita ela, respeita ele, porque tenho que fazer isso. E Deus está te perguntando, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Mas pastor, faz muito tempo que estou aqui. E ainda não me separaram para a pastora. Mas aquela moça que chegou... Calma. Quem manda é Deus. E é a prerrogativa dele determinar quem será quem. A Bíblia diz em Mateus 25, para encerrar. Teve o mestre que deu... Quem não é pastor? Ok, quero 3 irmãos. Vem aqui na frente. Rápido. 3 irmãos. Ok? Mais um. Caso não tenha certeza, tem banheiro, pode ir lá verificar. 3. Ele recebeu 1 talento. Ele recebeu 2. Ele recebeu 5. Aquele com 5 tem que considerar aquele com Deus superior a ele. Filipenses 2:3. Aquele com 2 tem que considerar aquele com 1 superior a ele, mesmo tendo menos do que ele. Certo? Good. É isso que Deus quer. Agora, você com 1
Quando perceber, ele tem 2. É mais do que você. Respeita que é Deus que escolheu dar para ele 2. E não ficar chateado. Então entra o princípio de honra. Dá para entender? E agora, ele abrindo a porta para você sentar no carro. Quando depois perceber que ele tem 5 e você só tem 2, é você que, não faça isso. É você, eu tenho que abrir a porta para você sentar. Espero que dá para entender. Agora, por que isso é importante? A Bíblia diz a razão pela qual Deus coloca a questão de honra. Where is it? Números 27. Números 27. I think versículo 20. Números 27 e 20. Ok, good. You see, tem outra versão. Deus iria tirar Moisés. E Deus falou que é Josué que vai continuar. Eu quero a palavra honra. Em inglês consta. E Deus falou, vou pegar, ok? A honra que te dei. Vou ler em inglês. Where is it? Numbers 27. 20. And thou shalt put some of thine honor upon him. Aqui é traduzido autoridade. Mas em inglês a palavra é honra. E por que Deus vai colocar a honra sobre Josué? Ok? Para que todo o povo, ok? Obedece. Então, se você é um líder, chegou no cargo de liderança e nunca honrou ninguém, aquela coisa chamada honra não estará sobre a sua vida. E você será incapaz de cumprir o papel de levar o povo que você está liderando a obedecer. Porque falta honra. Achamos? Vamos dar um aplauso para os nossos irmãos. Muito obrigado. Amém. Thank you very much indeed. 2 motivos porque a questão de honra é muito importante. Para que você pode cumprir o seu papel. E o seu papel principal, ok? É levar o povo a honrar a Deus. Quem acha que hoje em dia pastores faltam um pouco honra? Quem acha? Yeah. A culpa é nós. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, estou encerrando a primeira parte. Porque falei que vou falar em 2 coisas. Está demorando. Solta o demônio. Passei um versículo ou não passei? Qual capítulo? Eu estava falando da água. Good. 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 30. Deus falou
quem me honra, eu vou honrar. E quem não me honra, eu não vou honrar ele. Então, a falta de honra para pastores hoje é porque nós pastores estamos falhando levar o povo a honrar a Deus. Portanto, disse o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, o quê? Então, pastor, se você está faltando o devido ou a devida honra, pode ser que você não está honrando Deus como você deve. E vou explicar. Quando você está em casa e você está falando com o seu filho pode se levantar, virar as costas e sair do quarto. Então, por que você deixa o povo de Deus fazer isso na igreja? Vou beber água. É demônio. Por que não bebeu antes? Por que não bebeu antes? E se você não beber, você não vai morrer. Tem um lugar chamado inferno, aonde não tem nenhuma gota de água. Não tem lá. E pastor vai pregando e na frente dele outros pastores, membros da igreja, em conversa, tirando selfie, postando no Facebook, Instagram, enquanto a palavra sagrada está sendo ministrada e você deixa esta bagunça acontecer, claro, Deus não vai te honrar. Deus não vai te honrar. A questão de honra sempre tem o porquê. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Primeiro, não pode ter outro Deus a não ser eu. Deus, parece que o Senhor está bem cheio de si mesmo. Parece que o Senhor é um pouco inseguro. Porque não pode ter outros deuses. E ele dá o porquê. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Próximo. Não tereis outros deuses. Se você quer outro, então volta para o Egito e deixa eles te tirar de lá. A questão de honra sempre tem o porquê, a base. E Deus diz: leva o povo me respeitar. Leva o povo. Tem apelo para alguém entregar a vida a Cristo. Oi, O quê? É 2-0 Flamengo. Quem fez o gol? É demônio puro. Não aplaude. Você tem que se jogar no chão e pedir perdão de Deus, porque aconteceu na sua frente e você fez nada. Que vergonha. E você se chama pastor? Fala sério. Deus perguntou: eu sou pai, cadê a minha honra? Malaquias capítulo 1, versículo 6. Se queremos a devida honra, vamos
cumprir o primeiro papel. Levar o povo a honrar Ele. Hoje, sexta-feira de paixão, as gotas que foi derramados, você não leva o povo a respeitar a presença do Senhor. Uma vez eu estava numa reunião com pastores. Palavra profética, após palavra profética, após palavra profética, após palavra profética. E outros pastores estavam conversando, trocando contatos. Cadê a honra do Senhor? Cadê a reverência pela presença de Deus? Onde está? Se você não honrar a Deus, nunca chegará até você a devida honra. É o porquê honra é importante. A segunda razão, porque... Acabou o tempo? Não, já verifiquei, vi que não tem pedras aqui, caso que alguém... Não. Quem gosta de futebol? Ok. Alright. Não é pecado. Agora, se gostar e não levantar a mão, isso é pecado. Porque está mentindo. Misericórdia. Mas, antes de falar, porque perguntei a questão de futebol, quero voltar nos 3 irmãos aqui. Êxodo 20, versículo 1. Deus está nos ensinando a honra devida a Ele nunca tem que ser dada a outra pessoa. E da mesma maneira, somos todos desse estado. Você tem o seu pastor. Claro, não me entenda mal. Mas o seu pastor, você tem que honrá-lo. O seu pastor tem um talento. Agora, a nossa liderança estadual está aqui. A honra que você dá para o seu pastor não pode dar a mesma honra para o nosso líder estadual. Impossível. Se fizer, é demônio. Não, estou sendo sério. Estamos aprendendo a Bíblia. Porque quem determinou dar 2 talentos não foi a pessoa por si mesmo. É Deus que determinou isso. E se Deus determinou, e você não quer respeitar a decisão de Deus, vai ter problema. É só um demônio que faz isso. Agora escute. É seu pastor titular na sua igreja filial. Um talento. O seu pastor presidente estadual. 2 talentos. Tem níveis diferentes de honra. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ler, versículo 17. Misericórdia, quero terminar esse assunto. Vamos ler. 1, 2, 3.
honra, só que é honra dobrada. Tem níveis de honra. Então, o nível de honra que damos para o nosso presidente estadual não pode ser o mesmo nível com seu pastor local. Agora, o apóstolo Aloísio é outro nível. Outro nível. Não há comparação. Por quê? Porque quando trata com o dono da esperma que deu luz à sua existência, é outro nível. É outro nível. O Pai Nosso, santificado, é outro nível. Não há comparação. Escute bem, o Brasil está carente nesta questão de honra. Porque o Brasil deixou um demônio entrar na cultura. E por que estou falando disso? Quem tem um pouco de cabelo cinza vai lembrar a cultura, a época, onde você vai até pai para pedir bênção. Pede bênção. Pede bênção. É honra. Hoje em dia não acontece mais. Honra tem o porquê. A lei para idosos. Quando uma pessoa de idade entra, você não pede o currículo para ver se foi um bom pai ou não, antes de se levantar. A questão, a idade. E você se levanta. Então, a questão em relação com o apóstolo Aloísio começou com ele. Meu pai. Mas por que sempre tem que falar dele? É demônio que você tem falando assim. Onde você está? Quero localizar o demônio. Tá onde? Eu sou filho do meu pastor. Nunca foi a minha ideia estar aqui no Brasil. É ele que me enviou. Não tem como ele ser tratado da mesma maneira como meu pai. Impossível. Em casa, aonde meu pai senta, ninguém senta lá. Nunca o seu pastor tem que procurar onde sentar. Nunca. Se precisa, um demônio entrou na igreja. Honra. Senhor, venha aqui. O senhor fala bem português? Sim. Ok. Anda. Ok. Vem. Fala bem português? Sim. Anda reto. Anda reto. Por isso que perguntei se ele entende. Entende? O que significa andar? O que significa? Andar reto. Então. É andar e voltar. O que falei? Andar reto. Agora volta. É complicado isso. Não, venha até mim. Ainda fala bem português? Fala. Entende a palavra andar? Andar, sim. Entende a palavra reto? Sim. Anda reto. Não. Reto é assim, reto. E por que você parou? Andar é andar, por que parou? Não tem como andar mais. Não tem como andar. Venha aqui.
Filhos, honra o seu pai e a sua mãe. Anda, para que tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. E vai chegar muitos anos. Agora volta. Correndo. Acabou o tempo. Venha até mim. Anda reto. Você não quer honrar pai? Vai encontrar obstáculo após obstáculo, após obstáculo, após obstáculo. Honra é uma decisão que te coloca no caminho sem qualquer impedimento. Obrigado. Pai é pai. Por que sempre falamos de Abraão? Por que sempre falamos de Moisés? Não tem como negar. Da mesma maneira, se você diz videira, não tem como fingir que não existe ou nunca existiu o apóstolo Aloísio. É demônio. Deus me chamou. Honra. O que você dá de honra para o nosso presidente estadual não pode ser a mesma honra para o apóstolo Aloísio. Não. É outro nível. Outro nível. É o quê? O quê? Estamos lendo a Bíblia. Agora, para encerrar, o segundo motivo porque esta questão é importante de honra. Primeiro, para você cumprir o seu papel e levar o povo a obedecer. E a primeira coisa que tem que obedecer é Deus, honrando Deus. Segunda razão, porque esta questão é importante. Tudo está no livro. Flamengo, quem é torcedor? Quem gosta de futebol? Qual time? Flamengo. Acho que vai dar tempo orar para pessoas depois. Outro time. O quê? Bahia. Nunca ouvi deles. Me perdoe. É a verdade. Tem outro time. Fluminense. Botafogo. Misericórdia. Agora, jogo Botafogo contra Flamengo. Onde Botafogo joga? E Flamengo? Então, jogo Flamengo contra Botafogo. Aonde você vai querer que o jogo aconteça? Aonde? Porque você é de Botafogo? Você é de Flamengo? Parece que tem muitas flamenguistas aqui. Não, você tem que ser crente. Agora, por que você quer o jogo acontecer na Maracanã? Porque será jogo em casa. E quando é jogo em casa, é ali que vai ver show de bola. Irmãos, um time jogando em casa sempre é o melhor jogo. Não quero trazer tristeza nesta noite. Por isso que quando sofremos 7-1 contra a Alemanha,
Eu sou grato a Deus que não aconteceu na Maracanã, mas foi em Minas. Mas jogo em casa é o melhor. Mas, infelizmente, não é o caso do pastor. Para encerrar, a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versículo 4. Jesus foi na cidade natal dele, onde ele nasceu. É como o Flamengo chegando no Maracanã para jogar contra Corinthians. Corinthians quer o jogo em Itaquera. É isso? Yeah. Parece que tem corintianos por aí. Eles não querem se manifestar. Pode ser perigoso. Ok? Mas nós queremos o jogo na Maracanã. Por quê? É jogo em casa. Então Jesus foi na casa, cidade natal. E lá, Jesus, o próprio Deus, lá em casa, não conseguiu nenhum milagre. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Se é profeta, tem honra ligada. Se não, na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por isso, esta questão de honra é muito importante. Porque honra, how do you say matches? Para cozinhar tem gás. Fósforo. Yeah, fósforo. Se tem gás, sem fósforo, não tem poder. Se tem profeta e não tem fósforo de honra, não tem poder. E Jesus lá não conseguiu. Daqui a pouco, o nosso pastor, vou entregar o microfone. E não sei se é o protocolo, mas se não, vou querer sugerir que ele se coloca depois atrás do púlpito. E quando fizer, quero que a igreja vibra. É como estamos lá na Maracanã. Posso falar dos antigos anos atrás. E Ronaldinho Gaúcho entra no campo. Vibra. Vibra. Aleluia. Quando o seu pastor sobe, a igreja tem que vibrar. O que falei tem que. O que falei? Qual é o nome dessa igreja? Qual é o nome dessa igreja? Qual é o nome desta igreja? É nós! Fósforo. Fósforo. Aonde não tem honra, não tem a liberação do poder. Tem muito mais dentro do seu pastor que ainda vocês não beberam, que ainda vocês não comeram. E não comeram, não beberam, porque a devida honra está faltando. Se aperta. Eu acho que vou ter que terminar. A segunda coisa, pastor,
Dá para entender? Aleluia. Somos igreja videira. Aleluia. Deus nos deu alguém muito especial. É nós aqui no Rio. É o quê? É o quê? Liderado por quem? O quê? Irmãos, nesta noite, temos a presença do nosso pastor Ricardo Guimarães. Não. Eu acho que tem problema com o microfone, não ouviram. Porque se ouvirem, não vão ficar sentados. Então, liga o microfone. Nesta noite, está conosco o estimado, o nosso próprio pastor Ricardo Guimarães. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, isso não é idolatria, não. Davi, o rei Davi, adora a Deus, mas ele honrou Saul. Alguém tem como apagar a luz? Tem como apagar a luz? Apaga tudo. Tem como apagar? O telão. Se vai ser complicado, vamos deixar. Tem como? Aqui, apaga tudo. Segura bem a sua bolsa, ok? Misericórdia. Somos pastores, mas foi assim que Satanás também entrou. Apaga tudo. Apaga tudo. Tem como? Lá atrás, tem como apagar as luzes atrás? Apaga tudo. Lá no meio também. Apaga. No meio também. Podemos apagar aqui no meio? Por favor. Quem é responsável para apagar as luzes e acender a luz? Essa não dá não. Hã? Essa acho que não dá não. Não dá? É impossível. Ele foi lá. É porque ele demora um pouquinho. Ok. Apaga tudo. Não deixa seu vizinho dormir. Vamos conseguir, sim ou não?
Vamos conseguir apagar esse? Sim ou não? Tem como? Ok, irmãos, por causa do horário. Go. Agora, escute bem. Assim é a sua vida sem seu pastor. O líder é a lâmpada. Quando o exército estava saindo para enfrentar Absalão, o rei Davi queria sair com eles. E falaram: não vamos te deixar sair, segundo Samuel 18, para que não apagasse a lâmpada do Israel. Vamos honrar os nossos pastores. Vamos honrar o nosso fundador. Porque a vida dele não é bajulação, não é idolatria, mas é bíblico. Honra, porque a lâmpada traz luz. Estou aqui sem luz e andando vou porque não enxergo bem. E vou bater o outro. Por quê? Porque não tem luz. Sem a orientação, sem o aconselhamento do seu pastor, sem a mão suave. Por isso que estamos passando tempo treinar você ser um bom líder de célula. Jesus falou: você me amas? Se você me ama, apacenta, seja luz. Vamos honrar os nossos pastores. Agora acende a luz e veja a diferença que seu pastor faz na sua vida. Acende a luz, por favor. Olha a diferença. Olha a diferença. A diferença de quem tem pastor e quem não tem pastor. Então, com cada pessoa de pé, vamos receber o nosso pastor Ricardo Guimarães. Glória a Deus! Tira paletó.